Boa noite para todos. Vamos já, direto à palavra. É uma felicidade estar aqui novamente. E hoje a gente está com um tema que Deus falou bastante comigo. E coisas que eu vou falar hoje são coisas também que Deus está tratando em mim. Então, através do estudo da palavra, eu comecei a pedir para Deus tratar também em mim coisas que eu percebi que talvez eu preciso melhorar. E o tema da palavra hoje é esperança da renovação. Quem toca a Bíblia aí, quem está com a Bíblia diz eu amo a Bíblia. Eu sou uma pessoa que sempre vou pedir para vocês falarem, porque eu acho que a igreja, vocês não vieram aqui só para receber, sabe? Você não veio aqui só para você sentar aí nessa cadeira confortável, maravilhosa, e ir para casa e não ter falado nada. Eu acredito que você veio para receber, mas também para derramar sobre as pessoas do nosso lado. Então, isso daqui é, muitas vezes, se você não gosta, lá vem esse menino pedir para olhar para o lado e declarar. Então, o dia que eu vir, já corre, porque eu sempre vou pedir, olha para o irmão do teu lado, ora pelo irmão do teu lado, porque a igreja, esse é o papel da igreja. É a gente estar sempre caminhando em unidade, um orando pelo outro, não só dependendo dos pastores e dos líderes, mas a igreja, esse é o corpo de Cristo. Amém? Abra aí a Bíblia em Isaías 40. Isaías 40 diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não se considera na minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Feche teus olhos. Senhor, meu Pai, neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através das Escrituras, através da palavra. Pai, Senhor, que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito. Que o Senhor flua, Senhor, toque em cada coração, que o Senhor quebrante cada coração, para que essa palavra, Pai, venha no mais profundo da nossa alma, Pai, e crie raízes, Pai. Que através dessas palavras, através dessa noite, venhamos gerar frutos, Pai, um fruto de renovação, um fruto, Pai, de esperança, e é isso que nós te pedimos, Senhor. Nós não queremos sair daqui o mesmo, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Isaías 40, relata um pouco da história que Israel estava passando por uns momentos difíceis e eles começaram a questionar coisas de Deus. Deus, Senhor, será que o Senhor não vê o que eu estou passando? Será que o Senhor fechou os olhos para a minha situação? Onde está Deus? E eles começaram a se questionar. E aqui Deus vem e ele fala assim: por que vocês estão reclamando? Por que você reclama, senhor, o pastor André? Eu sei que você pergunta, Senhor, o Senhor não está vendo o que a gente está passando aqui na Abraça? O Senhor não está vendo o que a gente está passando no Brasil? O Senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo, Pai? E aí estava acontecendo isso, eles começam a questionar as circunstâncias adversas que eles estavam vivendo. Momentos difíceis fizeram eles questionarem o poder de Deus. Será que Deus não é capaz de resolver essa situação? E através desses versículos, do 27 ao 31, revela alguns pontos para nós, e eu separei em 4 pontos. O primeiro ponto é a reclamação. Deus falou bastante comigo através dessa parte, porque muitas das vezes a reclamação é uma consequência da falta de dependência de Deus. De vez em quando a reclamação, esse coração de murmurar, muitas vezes é uma consequência de falta de dependência de Deus. Não,
Tipo assim, parece que quando você começa a reclamar das situações que nós vamos vivendo, parece que a gente está falando assim, será que Deus não está vendo? Será que Deus não pode resolver isso? E aí isso mostra o nosso coração. Eu tenho 2 filhos em casa, e um de 4 meses e um de 2 anos. Engraçado que esse de 2 anos, ele não pergunta para mim, pai, o que nós vamos comer amanhã? Pai, o senhor trabalhou esse mês, o senhor vai receber direito esse mês, o que nós vamos comer? Ele não pergunta. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um pai, independente de qualquer coisa, vai ter o que comer. E é isso que Cristo nos ensina muitas das vezes. Em que momento nós perdemos essa dependência? Em que momento nós paramos de depender do Senhor e começamos a depender da nossa força, do nosso braço? Um exemplo na Bíblia muito grande de reclamação e murmuração é o povo do Egito. Eles clamaram por 400 anos. Está difícil a situação, nós precisamos ser libertos, não aceitamos isso. E Deus, nesses 400 anos, ele procura pessoas obedientes, vai procurando, e em certo momento ele encontra um homem chamado Moisés, e ele usa Moisés para libertar o povo. Falou, Moisés, o meu povo está cativo lá, o meu povo está preso, e eu não aceito isso, não é do meu agrado ver meu povo sofrer. Então eu preciso que você seja obediente e vá. Moisés tem medo, Moisés questiona, mas Moisés vai. Chega lá, Moisés, vocês sabem da história, Moisés fala com o faraó, Deus manda as 10 pragas, Deus liberta o povo, ao invés do povo comemorar, o que o povo faz? No primeiro momento que eles são libertos, reclamam. Cadê? O que nós vamos comer? Deus tirou a gente de lá para morrer aqui? Cadê esse Deus? Nós vamos morrer de frio. Onde nós vamos dormir? Agora está calor demais. Não, agora cadê a água? Cadê Deus? Cadê Deus? E eles começam a questionar Deus. E a primeira coisa que Deus me fala quando eu comecei a estudar sobre essa parte do povo do deserto é que muitas das vezes nós estamos reclamando de algo que nós oramos muito tempo para ter. Muitas das vezes você aí, quando você era jovem, você clamava para Deus, Deus me dá uma casa, me dá uma família, aí Deus te dá. E hoje você está assim, Deus, essa casa não presta, meu marido não presta, a minha esposa, olha, meus filhos aqui, essas crianças não param. Agora para um pouco e pensa, quanto tempo você orou para Deus te dar isso? Deus, talvez você tenha uma empresa e está assim, Deus, essa empresa não prospera, eu não tenho cliente, meus clientes, olha, é só cliente ruim que vem aqui e reclama o dia todo. Mas quantas vezes você passou orando para ter um cliente? Quantas vezes você passou para ter um emprego? Deus, me dá uma oportunidade. Aí Deus abre a porta. Dá 2 anos assim, esse emprego é um inferno. Isso daqui é só demônio que trabalha aqui dentro, não vejo a hora de Deus me tirar daqui. Que coração é esse que nós estamos tendo? Porque assim, você clamou para ter, você pediu para Deus abrir a porta, Deus deu. Hoje você gasta seu tempo falando assim, Deus, o Senhor errou de ter aberto a porta. O Senhor errou de ter feito esse milagre, o Senhor errou de ter dado uma casa, porque um coração de murmuração é um coração ingrato. Um coração de murmuração muitas vezes parar de olhar para trás e falar, de onde Deus me tirou? A gente aqui hoje chove e muitas vezes cai a goteira aqui. Mas glória a Deus a gente tem um teto, pelo menos furado, mas pelo menos a gente tem um teto. De vez em quando a gente reclama de um culto, não vê aquela pessoa, mas você para e fala assim, mas quantas vieram? De vez em quando a gente reclama de estar doente, mas fala assim, cara, quem já ficou alguns dias na UTI sabe? Um dia, meu filho começa a ter uma crise não consegue respirar, corre para ele no hospital, primeira vez que ele chega no hospital, chego lá, o médico fala assim, ele vai ter que ficar internado. Meu, uma angústia que isso nunca tinha acontecido, eu queria minha mãe naquele momento, assim, eu falei assim, minha mãe ia saber resolver. Primeira vez, eu e meu filho, minha esposa em casa com o Apolo de 10 dias de nascido, e eu lembro que comecei a, por favor, Deus, por favor, eu prometo, se o Senhor tirar ele dele, rápido, eu prometo que eu vou fazer isso. Você começa já a declarar tudo, o Senhor entrega o carro, a casa, tudo. Aí ele ficou internado. Aí ele ficou internado uns 2, 3 dias. Quando a gente sobe para a sala lá no quarto, ficar
Eu vi tanta coisa, eu vi tanta criança no estado pior, que eu comecei a falar assim, Senhor, obrigado que meu filho está só assim. Senhor, obrigado que meu filho está com falta de ar, porque poderia ser pior. Deus, obrigado pelo menos ter um hospital, não é um dos melhores, mas ele está aqui sendo atendido. Então tem momentos que talvez a gente precisa começar a tirar os olhos do foco, do problema, e começar a olhar um macro e falar assim, calma aí, minha vida talvez não esteja tão ruim. Esse povo do Egito clamou 400 anos. Nós estamos falando de 4 séculos. Clamando. Senhor, liberta a gente. Eles foram libertos e eles questionaram a Deus. Eles acreditavam que Deus podia libertar, mas não acreditavam que Deus podia sustentar eles. E a gente fala mal deles, olha lá. Mas quando a gente olha para nós, eu me enxerguei aqui. Eu me enxerguei. Senhor, eu estou sendo esse povo do deserto que eu clamei tanto por coisas e Deus me deu. Hoje eu olho e reclamo por isso. Deus me dá um carro, pai. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Aí Deus me dá um carro, o pneu fura, fala, essa desgraça que não vai, velho. Isso daqui tem que vender. Aí daqui a pouco eu paro e falo, Senhor, o que eu estou falando? O que está saindo da minha boca, pai? Eu estou amaldiçoando aquilo que o Senhor me deu. Eu estou questionando o teu poder, pai. Isso só mostra que nós não dependemos de Deus. Isso só mostra que nós dependemos da nossa força, do nosso braço, do nosso vigor. Não, eu aguento. Eu só vou entrar nessa parada aqui de comprar uma casa nova se eu tiver dinheiro no bolso. Mas Deus está falando assim, vai. Não, dá um passo de fé. Não vou fazer isso porque eu não tenho. Mas quando eu tiver, quando eu ver que, quando as contas fecharem, eu dou o passo. Deus está falando, não, dependa de mim. Talvez se você está sendo essa pessoa que murmura, tome cuidado. Comece a olhar para dentro e fala, Senhor, tira esse coração ingrato de mim, Pai. Senhor, me dá um coração grato, Pai. Senhor, me dá um coração que olha para Ti e agradece. Senhor, me dá um coração que continua louvando o Senhor, mesmo no dia da doença, mesmo no dia da falta da comida, mesmo no dia do não, da porta fechada, do desemprego. Continue louvando a Deus, Senhor, me dá esse coração. E eu não estou dizendo que é fácil. É uma utopia eu falar para vocês, vocês são loucos de fazerem isso, porque é a coisa mais fácil do mundo. Não. Questionar a Deus muitas vezes é inerente do ser humano, porque nós confiar em algo que a gente não vê, é loucura para o mundo. Quando você chega no teu primo que não é crente e fala assim, não, eu confio. Ele fala, mas confia no quê? Não é palpável, não é visível. Você explicar isso para alguém é loucura, mas o evangelho é loucura para aqueles que estão fora. O evangelho é loucura para aqueles que estão lá. Para as pessoas que estão no mundo, isso que a gente faz de estar numa quarta-feira aqui é perca de tempo. Mas para nós o evangelho é poder. A reclamação também, Deus considera isso como rebeldia. Em Números 14, relata a história que quando Deus falou, vocês chegaram na terra prometida, eu vou separar 10 pessoas, suba aqui no monte mais alto e olhem lá para a terra prometida. Voltem e dê a notícia para o povo. Aí vão lá. Desses 10, voltam 8 falando assim, é impossível, não tem como. Deus fez a gente andar todo esse tempo, anos e anos, morreu gerações, nasceu pessoas para morrer aqui, porque não tem como entrar. Deus considera isso como uma rebeldia. É você questionar Deus, tipo assim, Deus, talvez o Senhor não pensou direito, talvez o Senhor não traçou todos os planos, que você faria a gente sair de lá para chegar aqui e morrer, talvez o Senhor errou em algo. Reclamar é isso, questionar de Deus é isso, é tipo, Deus, o Senhor não foi capaz de o Senhor pensar em todo o plano. Daqui a caneta, me dá aqui o papel que a partir de agora eu faço. E existe um ponto também que a reclamação, ela contamina as pessoas do nosso lado, porque o povo ouviu e já começou, já era. Já fala pro teu filho que não tem mais terra prometida, acabou. Acabou, não tem como, não tem como. A murmuração, muitas das vezes, dentro da igreja é, meu, você viu lá, tá pingando, aí a pessoa olha pro lado e fala, verdade, nossa igreja não tem como. É quando no trabalho você chega feliz, não, vou dar o meu melhor, você olha pro irmão lá do teu lado, lá do trabalho, e começa a reclamar, você viu, a empresa aqui, cara, é verdade, essa empresa aqui, ó, patrão aqui é picareta esse patrão. É quando você começa a pensar nas coisas do Brasil, aí você vê uma notícia, você fala, verdade, né, cara?
Não adianta nem lutar, nem esperar que vai, porque não tem como. Sabe por quê? Porque a murmuração e a reclamação, ela contamina o nosso coração. O nosso coração é uma terra que a semente cai. Aí, se você for ver a parábola da semente, o segredo não é na semente. O segredo não é a semente é a mesma para todas, mas o segredo aqui é a terra. E o nosso coração é a terra. Como está sendo o nosso coração? Você está deixando o quê? Cair, germinar? Quais sementes? Talvez você está ouvindo coisas lá fora e está deixando cair, germinar. Talvez você está ouvindo palavras de Deus, você está caindo, e aí você fala assim, não tem como Deus fazer. Você está matando a semente que Deus plantou no teu coração. Você está falando assim, não tem como, Deus, eu já, não vem. Eu sou Pedro, você tem 27 anos, eu estou aqui no Evangelho há 40 anos, eu sei como funcionam as coisas, não tem como acontecer. Talvez você está aqui com esse coração, mas Deus, Ele quer transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, que volte a queimar por Jesus. Amém? Quando a gente também fala de murmuração e reclamações, eu vou para a passagem também de quando Jesus está andando e para um homem e fala assim, Jesus, para Jairo e fala assim, Jesus, minha filha está morrendo, vamos. Aí Jesus está andando, aí no meio de Jesus sair do barco até a casa de Jairo, uma mulher toca nele, e vocês sabem a história, Jesus volta, olha para trás, toca nela, cura, fala com ela. Chega os amigos de Jairo e fala, Jairo, por que incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Jesus naquele momento escuta e fala, vamos, Pedro, Tiago e João, vamos aqui. Porque Deus não permitiu que as pessoas fossem? Porque Deus não permitiu que todo mundo fosse? Porque Pedro, Tiago e João olhava para Jairo e falava assim, você está com medo? Você acha que sua filha morreu? Jesus andou sobre as águas, eu vi. Não temas, crê somente. Andar com pessoas que viveram milagres é você andar com pessoas que vão aumentar a sua fé. Andar com pessoas que viveram o que Cristo fez, que viram que Cristo pode fazer todas as coisas, é você andar com pessoas que talvez você vai estar cabisbaixo no momento de uma dor, de uma perda, de uma porta fechada. A pessoa fala assim, mas está chorando por isso? Olha o que Deus fez na minha vida. Crê somente, não temas. Aí a nossa fé começa a aumentar. Você fala assim, talvez seja possível, se Deus fez no meu irmão, talvez seja possível na minha vida. É por isso que é a importância do corpo de Cristo, de compartilharmos um com os outros, falando assim, olha o que Deus fez na minha vida. Não é para você se aparecer e para falar assim, nossa, como é bom, pastor André. Nossa, olha como a Renata é boa. Não. É para falar assim, se Deus fez na Renata, pode fazer na minha vida, na tua, na vida do meu irmão, na vida do meu amigo, na vida do... Deus começa a falar, opa! É por isso que eu falo para quem está casando aí, meus amigos que vão casar, irmão, se eu casei, vocês conseguem. Imagina uma pessoa dura, feia, que mora longe, era eu. E Deus começou a mover e casei, é melhor. Não importa, eu consegui porque Deus é bom, não porque eu sou bom. Foi milagre atrás de milagre, eita atrás de eita. Mas eu falo isso não para falar assim, nossa, palmas pro Pedro. Não, é para você falar assim, quando vocês estiverem conversando, você e sua noiva, falar assim, meu, você viu aquele testemunho que o Pedro contou? E se Deus fizer na nossa vida também? Aí a tua dúvida, a reclamação, a murmuração, os questionamentos, talvez comece a transformar o quê? Senhor, se o Senhor fizer. Começa a criar um momento de possibilidade. E se for possível? E se for possível Deus mudar essa situação? E se for possível Deus, essa terra prometida, onde tem gigantes, onde é difícil entrar, e se for possível entrar? Josué chega e fala assim, não, é possível entrar sim. Não, Josué, tu não sabes, está errado. É possível entrar. E nós vamos entrar na terra prometida. É isso que Deus está chamando a gente como igreja, como corpo de Cristo. Ouvir pessoas que têm fé. Ouvir pessoas que têm fé. Deus nos chama hoje para uma atitude diferente. Em Filipenses 2,14 diz, fazei todas as coisas sem murmurações. Em Provérbios 3,5 diz, confie no Senhor de todo o coração. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Deus nos chama para ser esse homem, essa mulher em Deus. É fácil? Não. Se fosse fácil, Jesus não estava nos ensinando na palavra. Mas é difícil. Então, primeiro ponto, comece a se autoexaminar, porque foi aqui que Deus me pegou. Já no primeiro ponto, falei, tá bom, Deus, eu me rendo, entendi. Essa palavra também é para mim, eu prometo que eu vou melhorar. Olhe para a sua vida e fala, eu estou sendo essa pessoa que murmura, reclama?
ou eu vou começar através da minha boca a sair vida, declarar bênção sobre a minha casa, bênção sobre a minha igreja, bênção sobre os meus pastores, bênção sobre o meu trabalho. Deus está nos incomodando, fazendo a gente se questionar agora. O segundo ponto, no versículo 28. Deus aqui fala para o povo e ele relembra algo. Que Deus ele é eterno, o Criador de toda a terra. Então, nesse momento, Deus olha para o povo e fala, vocês estão questionando, vocês estão reclamando, talvez vocês esquecerem quem sou eu. Porque a murmuração, como eu disse, muitas vezes é a falta de dependência e é o esquecimento de quem Deus é. Porque eu não estou dependendo do meu amigo, do meu pastor, porque meu pastor é falho. Parece que não. Eu acho que muitas vezes, até agora, eu não vi uma vez ele caindo. Mas, provavelmente ele seja falho. Mas eu não dependo dele. Nós dependemos de um Deus. E muitas das vezes, estar aqui na igreja e ouvir pessoas falando assim que Deus é santo, que Deus é poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, é para fazer na nossa mente entrar e assim começar como uma gota caindo numa pedra, assim. Ah, não, é algo que não tem poder, mas aquela gota ela vai batendo, ela vai batendo, e daqui a pouco a pedra vai fazendo um buraco. Sabe, a palavra de Deus ela vai penetrando, e tanta vez que você vai ouvindo assim que Deus é bom, que Deus ele é perfeito, Deus não perde, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é fiel, você começa a falar assim, calma aí, quando eu cheguei aqui eu achava impossível, mas eu acho que esse Deus é bom mesmo. E Deus está falando assim, Israel, vocês esqueceram de tudo que eu já fiz? Vocês esqueceram onde estavam vocês? Deus pergunta isso para Jó. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu coloquei o firmamento na terra? Onde você estava? Você não estava em lugar nenhum, sabe por quê? Você não é nada. Mas eu sou o Deus da sua vida. Não é sobre nós, essa história do mundo, não é sobre você, não é sobre tua esposa, sobre os teus filhos. Nós só somos pessoas figurantes de que Ele é o autor da vida. Ele é que tem que ser o principal. Não é sobre nós. A gente não é o protagonista dessa história. Dessa história da tua vida, você é um figurante, fazendo que Deus apareça, fazendo que as pessoas encontrem Cristo. Não eu, não você. Então nós precisamos lembrar que Deus ele é eterno, Ele é criador, Ele não se cansa e sua sabedoria é insondável. Se questionar de Deus é achar que Deus não pensou no teu problema. E desculpa, eu conheço um Deus que nada passa em vão, Ele não esquece de nada, Ele não possa fazer. Nada, não tem nada nesse mundo que Deus é incapaz de fazer pela sua soberania. Deus ele sustenta o universo na palma das suas mãos. Se Ele quiser destruir isso tudo aqui através de um sopro, Ele faz. Se Ele quiser reconstruir tudo através de um sopro, Ele faz. Porque Deus pode, irmão. Deus pode. Quando você olha para o Brasil e vê essa desgraça, tudo acontecendo, só notícia assim. Mas se Deus quiser, amanhã tudo muda. Quando você olha para a tua casa e fala assim, não tem como Deus mudar meu marido, não tem como Deus mudar minha esposa, meus filhos, já era. Se Deus entrar na parada, se Deus entrar no jogo, se Deus entrar na tua vida, tudo pode mudar em questão de milésimo de segundo. Porque Deus pode. Porque Deus é. A melhor forma de você descrever Deus, não é que Deus é amor. Tudo bem, vocês podem falar que Deus é amor, Deus ele é soberano. Eu concordo com tudo isso. Mas para mim, a melhor forma de você falar quem Deus é, eu sou o eu sou. É a forma que Ele se revela. Eu sou. Deus é grande? Não, Ele é. Quem Deus é? Ele é. Quando a gente começa a estudar através das Escrituras, a gente entende que esse eu sou, existe muito poder nisso, porque você fala assim, não existe uma palavra exata que define Deus. Deus é Deus. E quando a gente começa a andar em uma vida de fé, a gente começa a perceber, calma aí, se Deus é meu pai, eu sou o filho dele, e a palavra de Deus diz que então, se você pedir um pão para o teu pai, ele não pode te dar uma pedra. Quem dirá eu que sou o teu Deus, o teu pai? Imagina então esse Deus. Se meu filho me pedir um A, meu amigo, eu faço na hora. E eu sou falho. Muitas vezes eu posso nervoso, com raiva dele. Não, Deus, vai para lá. Depois de dar uma surra nele, mas Deus não. Então,
Pare de murmurar. Pare de reclamar da tua vida. Mas começa a falar para Deus. Deus, seja sincero com Deus. Deus, o Senhor pode. É por isso que eu estou aqui hoje falando com o Senhor. O Senhor muda a situação da minha casa. O Senhor muda esse momento que eu estou vivendo, Senhor. Esse meu ministério. Senhor, me levanta, Senhor. Senhor, me dá um destino. Abra os meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos, Pai. E Deus, se Deus quiser, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar. O terceiro ponto é a promessa. Deus promete renovação de forças. Talvez você chegue aqui cansado. Talvez você fale assim, não, já desisti de lutar. Talvez seu cansaço não é nem só físico, é emocional, é espiritual. Talvez existe um peso sobre você. Nessa passagem, eu quero te trazer uma boa novidade para você, uma boa nova. Deus é capaz de tirar o fardo que está sobre você e dar o fardo dele para você. Deus é capaz de tirar todo esse peso da tua vida e te dar um fardo leve. Deus é capaz de tirar todas as acusações, todas as angústias e te dar uma nova vida. Esse é o Deus que Ele promete para nós. Ele promete. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Não precisa levantar a mão. Mas se você fala assim, Deus, talvez eu seja essa pessoa que está sem força. Talvez você não tenha força para lutar mais por algum momento da tua vida, alguma área. Talvez um sonho você já deixou para trás, falando assim, não tem como mais. Quero dizer algo. Deus é um Deus que Ele vai renovar a tua força. Deus é um Deus que Ele vai te dar energia e vigor para você continuar andando mais uma milha. Deus, Ele é um Deus que Ele vai pegar nas tuas mãos e falar assim, vamos, eu estou contigo, eu vou continuar caminhando nessa caminhada que é difícil. Paulo traz uma visão como a vida é como se fosse uma corrida. E nós estamos nela, nós estamos percorrendo essa corrida. Talvez você caia, talvez você olhe para trás, mas você entregou a sua vida a Deus. Eu quero dizer, não tem como olhar para trás. Continue olhando para frente, mesmo que você caiu. Talvez aí entra a igreja, vai olhar para você e falar assim, você caiu? Vem aqui. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para questionar, eu estou aqui para te pegar, erguer e vamos continuar essa caminhada. Vamos continuar porque eu sei. Porque eu sei, sabe por que eu ajudo pessoas que são caídas? Porque amanhã pode ser eu. Para cair só basta estar de pé. Minha mãe sempre me dizia. Uma das coisas que eu mais aprendi, um dia que minha mãe morrer, eu vou falar assim, o que essa mulher mais ensinou são duas coisas. O poder do tempo e, filho, não se ache. Um dia pode ser você. Coisa que minha mãe mais falou na minha vida. Ela sempre falou, o tempo revela as coisas. Dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. Não tenta se justificar. Deixa o tempo. Coisa que eu mais aprendi com a minha mãe. E o segundo, filho, amanhã pode ser você. Viu um pastor caindo? Não entra na fofoca e fala, nossa, esse pastor não. Amanhã pode ser você. Você viu a pessoa sendo escandalizada? Não entra na rodinha para falar também contra. Amanhã pode ser você. Não aponte o dedo pro irmão que está lá agora bebendo num bar. Amanhã pode ser você. Então, nosso papel de estar forte é olhar para o irmão que está fraco e falar, eu estou aqui contigo. Nosso papel como igreja é olhar para fora, lá fora. Para aquele amigo que zoa você, que zomba você, que questiona você, por que você está aqui? Eles fazem isso porque eles não entendem. Os olhos deles estão fechados. Nosso papel, Senhor, abre os olhos dele. E no momento que abrir, Senhor, eu estou aqui para auxiliar eles a encontrar a cruz. Cansar, todos cansam. Porque é uma caminhada difícil. Jesus, no momento dele, até o monte, até ser crucificado, existiu um homem que veio, pegou a cruz junto com Cristo e continuou caminhando. Não é porque Jesus ele tem poder o suficiente, como Deus, de ele não precisava de ajuda de nada. Mas ali ele mostra a humanidade dele, falando assim, eu também preciso de ajuda. Não Jesus Deus, Jesus homem. Jesus está nos mostrando que muitas vezes revelar uma fraqueza não é errado. Ser vulnerável, muitas vezes, é algo bom.
Talvez a tua esposa vê que você tem fraquezas, talvez seja bom. Talvez é bom, como casal, um olhar para o outro e falar assim, sabia que eu também tenho medo disso? Sabia que eu acho que muitas das vezes eu não vou conseguir pagar o mês? Eu acho que eu não vou conseguir. Sabia que eu acho que eu erro nisso? Homens é mais difícil, dificuldade de falar isso. Mulher não, já fala, chegou em casa, amor, eu quero falar com você. O homem já tem que estar lá ouvindo, né? Sei como que é isso, eu pego 1 hora de trânsito na Raposo, chego em casa, minha mulher quer conversar, e se eu olhar pro lado, ela, ei, tá olhando pro lado por quê? Vamos conversar. Eu falo, tá bom. Deus, ele nos garante que ele promete que ele vai renovar as nossas forças. E pra gente já indo pro final, o último ponto é a esperança. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem mais alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso aqui é incrível, porque mostra 2 pontos. Primeiro, que Deus vai renovar a nossa força. E o segundo ponto, esperar no Senhor. Esperar no Senhor mostra que não já pertence a nós. Não é pela força do nosso braço, eu preciso que Ele faça algo. Esperar no Senhor, muitas das vezes, é ver o teto caindo e falar assim, não tem o que eu faça. Cristo precisa fazer. É você sentar, é você se ajoelhar no teu quarto e falar assim, Senhor, eu já tentei de tudo, não tem como mais. Eu espero que o Senhor faça algo. Esperar no Senhor é colocar uma confiança na mão da pessoa certa. Esperar no Senhor as pessoas, você não vai fazer nada? Continue esperando. Como você continua aí adorando esse Deus? Olha a tua vida, Deus, igual os amigos olhando para Jó. Igual a esposa de Jó. Ei, fala mal desse Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre. Como você continua aí fiel, olha a sua vida e você... Ei, você pecou, né? Fala a verdade. Pastor André, está acontecendo isso na sua vida porque você pecou, né? Você abriu brecha. E você... Esperar no Senhor é saber e ter fé. Deus vai fazer. Esperar no Senhor é não viver pelo que você vê, mas viver pelaquilo que você acredita que Deus prometeu. Esperar no Senhor é você confiar até a última, falando, Deus é possível de mudar tudo. Deus nos chama como igreja, como filhos, como noiva, para confiar e continuar esperando em Deus. Não espere que deputado, presidente, governador, qualquer coisa mude o Brasil. Não espere alguém muito famoso entre nessa igreja e mude a igreja. Não esperem homens, não esperem dinheiro. Uns confiam em cavalos, carros, cavalos. Eu confio no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca perdeu nada. Deus não perdeu uma guerra e não vai ser com a sua vida que Deus vai perder. Deus, ele não cansa, nós cansamos. Deus não falha, nós falhamos. Deus não desiste, nós desistimos. Deus não cai, nós caímos. Deus não chora, nós choramos. É esse Deus que nós confiamos. Em Mateus 11, 28 diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Talvez o teu descanso não é você ir para a praia, que você está precisando, talvez não uma semana na praia, olhando para o nada. Talvez você vai voltar e está cansado, sabe por quê? Porque muitas vezes o cansaço não é físico. O cansaço é na alma. Sabe, você está tão cansado de viver coisas que você fala... cansado, parece que você não tem mais força de lutar, parece que o mundo já não tem mais brilho, parece que tanto problema que Satanás, ele pintou o mundo de cinza, você não vê mais razão em nada. Mas Deus, Cristo olha para mim e fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é vinde a mim os pastores, os perfeitos, os que entendem da palavra ou não entendem. Os que dizimam ou não dizimam, os que ofertam ou não ofertam, os que estão no culto ou não estão. Ele não coloca essa condição. Ele fala, todos que estão cansados e sobrecarregados.
Basta você olhar para você. Se você continuar achando que você, não, eu sou uma pessoa boa, não, eu sou autossuficiente, aí sim você está de fora da chamada. Porque vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, são pessoas que olham para si e falam, eu estou cansado. Pessoas que olham para si e se autoexaminam e falam, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu preciso de Jesus. Cristo hoje está nos chamando para algo. Eu peço que vocês fechem seus olhos agora.